Olá, senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui para a primeira prova completa da CP20 de 2025. Pois é, parecia tão longe, mas chegou. E galera, esse aqui é um ano muito importante para a CP20 porque a prova vai mudar. A prova vai mudar de nome, vai começar a se chamar CPRO-R no ano que vem e vai ficar muito mais difícil. Então, começando a fazer essa live aqui em janeiro, justamente para ter todo esse tempo aqui para você estudar e passar de primeira. Então, vou fazer aqui juntos com vocês, eu e vocês, ó, esta prova. Gente, recados importantes antes de começar, tá? Então, esta live aqui terá 30 questões. Na segunda que vem teremos mais 30 questões, porque eu sei que vocês começam a dispersar, porque eu quero explicar bem cada questão, porque o importante é você entender o conteúdo, não é para decorar nada nenhuma. Combinado? E, gente, como é que funciona essa live de questões, tá? Da seguinte forma, primeiro, eu vou botar aqui o número de cada uma dessas questões. Esse número dessa questão é o número da questão lá no simulado da TOEFL. Se você ficou com alguma dúvida, cara, anota aí no teu qualquer lugar, que seja na testa, o número da questão, lá no nosso aplicativo, dentro da plataforma também, tem uma explicação muito mais completa, tá? Eu gosto de falar para todo mundo sempre que existem vários perfis de pessoas, existe a pessoa mais auditiva, sinestésica ou visual, então eu faço uma aula pensando em todos vocês e todo mundo tem um pouquinho dessas características. Por mais auditivo ou visual que você seja, você também é um pouco sinestésico. E a pessoa sinestésica aprende fazendo. Então não deixa de participar da live. Como é que você vai participar? Vai botar o número da questão aqui e vai mandar aqui no chat, se você está vendo ao vivo. Ah, Kleber, tô vendo reprise. Não importa, cara, anota num papel e você vai botar aqui depois nos comentários, beleza? Esses aqui são os combinados da live de hoje. É só dando esses minutos iniciais, enquanto a galera entra aqui, né? Depois a gente corta aí para a galera da reprise. Vale importante lembrar que você tem 7 dias de graça nos cursos da Top. Então você pode ir lá no curso da CPR, tem 7 dias de graça dado, de presente meu para você. Com aula, suporte, o nosso chat GPT especial da Top Invest, treinado com apostilas, vídeos, com o meu sotaque, minha forma de falar, tudo para você ser aprovado. Você só não vai ser meu aluno se você não for com a minha cara mesmo. E se você não for com a minha cara, eu sou tão bonitinho aqui, ó, cabelo topetinho, arrumadinho. Aí de repente, você nem merece passar na prova. Não é brincadeira à parte, gente. Sem mais delongas, até para respeitar quem entrou aqui no prazo. Vamos começar aqui a questão número 1, 9874, já manda no chat, beleza? Ó, o Conselho Nacional de Previdência Complementar tem como principal função. Gente, vamos relembrar o conteúdo, porque é um conteúdo que vai servir para todas as questões deste módulo aqui, tá? O que a gente tem lá no nosso sistema financeiro, na nossa organização? A gente tem os carinhas que a gente chama de conselhos, e esses conselhos não fazem nada, tá? E aí, a gente tem 3 conselhos. A gente tem o Conselho Monetário Nacional, ele é o mais importante no contexto da nossa prova, e vai ter 2 filhos. Vai ter o filho que é o Banco Central do Brasil, e vai ter a filha que é a CVM. A gente tem outro carinha, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados. O Conselho Nacional de Seguros Privados vai cuidar de seguros, vai cuidar das entidades abertas de previdência complementar, seguros, dos resseguros e dos títulos de capitalização. Só que, como conselho, não faz nada, ele vai ter 2 filhos. Quer dizer, ele vai ter um filho, que é a SUSEP, uma filha, que é a SUSEP, né? E temos também o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que vai cuidar da Previdência Complementar, que tem uma filha que se chama Previc, tá? Então, esses caras aqui dão conselhos, e esses aqui são os... esses aqui são os executivos, tá? Pensando que a gente está falando do CNPC aqui ele vai ter a Previc, que vai cuidar das entidades de fundos de pensão, né? Então, vamos ver, ó. Controlar o mercado de seguros e sociedade de capitalização. Cara, isso aqui, ó, SUSEP, CNSP, não dá, né? Fixar as diretrizes e a política de seguros privados, ó, CSNP também. Fiscalizar os fundos de pensão, ó. Fiscalizar ou regular. Gente, o conselho não faz nada. Esses caras aqui, ó, no caso a Previc, ela é executiva.
executiva. Beleza? Então, quem que vai executar? Regular ou fiscalizar? Percebe que fiscalizar e regular, ó, o fiscalizar, ele é muito mais executivo. Concorda comigo? Executivo. Fiscalizar. Eu vou aí na tua casa ver se você colocou alternativa no chat. Então, eu tô te fiscalizando, eu tô executando. Então, executivo, né, com a gente, ó. Agora, regular. Poxa, eu acabei de regular a nossa live. Quais são as regras? Ah, você tem que botar a questão aqui, você tem que dar o like, se inscrever no canal, você não pode fazer nada aqui, ó. Então, eu tô regulando. Então, regular, ó, Conselho Nacional de Previdência Complementar. E percebe que essa atenção é importante, gente, ó. 71% das pessoas... volta a canetinha. 71% das pessoas errou esta questão, tá? Mandou aqui, vamos para a próxima. Vamos agora para a questão número 10.002. 10.002, manda aqui no chat, ó. 10.002. Vamos lá. Diz o seguinte, ó. Compete a Comissão de Valores Imobiliários. Repara que todo o módulo 1, ele está baseado naquela estrutura que eu acabei de desenhar para vocês, né? Então, quem quer comissão, ó, tá lá embaixo do Conselho Monetário Nacional, né? E ela era uma executiva, ou seja, ela faz as coisas, né? Fiscalizar, estabelecer, garantir. Vamos ver. Fiscalizar é inspecionar as companhias abertas, dada prioridade às que não apresentem lucro em balanço ou deixem de pagar dividendo mínimo obrigatório. Ó, companhia aberta. O que é uma companhia aberta? Uma companhia listada em Bolsa de Valores. Se tem Bolsa de Valores, tem valores imobiliários, né? Então, a CVM vai fiscalizar as empresas listadas em Bolsa? Sim, senhor. Vai preferir as que não pagam dividendo obrigatório? Sim, senhor, né? Tem uma crença aqui que no Brasil se paga no mínimo 25% do lucro a título de dividendos obrigatórios, tá? Então, aqui, ó, letra A, faz sentido pra gente. Letra B, estabelecer diretrizes de política monetária. Diretrizes, né? Quem estabelece diretrizes são os conselhos, né? Dá uma orientação, dá um guidance, né? Então, esses aqui, ó, fora, né? Letra D. Garantir uma rentabilidade mínima para o capital aplicado em valores imobiliários por pequenos investidores. Cara, Bolsa de Valores, a gente diz que é renda variável. E a renda variável tem como principal característica variar, e ela varia para cima e varia para baixo, ou seja, não tem uma rentabilidade mínima, então a gente pode, ó, matar aqui, chapar fora também aí. Letra A de acertei. Vamos para a próxima? Vou deixar vocês lerem aqui, questão 3190, vão mandando aí no chat, tá? Ó, mais uma questão perguntando da CVM. Essa aqui é uma questão que eu gosto bastante, porque qual que é a lógica dela, tá? São valores imobiliários regulamentados pela CVM. Quando você está vendo o conteúdo, tem duas formas de você aprender isso. Você pode ir pelo caminho difícil, que é entrar lá no site, ver o curso. O que são valores imobiliários? Cara, ações, recibos de ações, BDRs, ADRs, ETFs, opções, swap, mercado futuro, recibos, recibos de dividendos, promessas de pagamento. Cara, tem N coisas. Ou você pode ir pelo caminho mais fácil. E aí, meu nome é Lula. Eu te pergunto, o que não são valores imobiliários? O que não são valores imobiliários? Duas coisas. CDBs. Por que não é valor imobiliário? Porque é emitido e registrado pelo banco. E outra coisa que não é, são os títulos públicos federais, vulgo Tesouro Direto. Esses dois caras não são valores imobiliários. Seguindo da lógica, o que não são valores imobiliários, e se a CVM regulariza os valores imobiliários, aonde tem coisas que não são, tá errado, concorda? NTNB, o que é? É o título público federal, tá fora.
Cotas de fundos de investimento e caderneta de poupança. Ações, opções de ações, ó, esse aqui tá legal. CDB a gente falou que não é, né? E caderneta de poupança é quase que uma conta corrente com remuneração. Então, também não é. Né? O que sobrou pra gente aqui? Sobrou aqui a letra C de cachorro. Cachorro, cachorro. Vamos para a questão número 4. Number 4. Ó, essa aqui, a dificuldade está maior. 45% das pessoas erram isso aqui, tá? Como é que a gente sabe? Porque a gente tem dados estatísticos de todo mundo que faz nosso simulado. São milhares e milhares e milhares de pessoas, tá? Questão número 12.664, manda aqui no chat, ó. Eu tô vendo. Vai chegar na hora da prova, vai dar um branquinho porque você não ouviu o Clebão, tá? Escuta o Clebão. As entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional são quem? Ó, quem que são os supervisoras? CMN, Bacen e CVM, ok? Gente, supervisoras é um verbo executivo ou ele é um conselho? Ou ele é um direcionamento? Quando você vai fazer a prova da CEA, da CPA20, você vai no centro de provas e tem um fiscal de provas. Em Porto Alegre é o seu Wagner. Um abraço pro seu Wagner. Eu vou fazer a prova e fica assim, ó, em cima de mim, né? Se não tô colando. Cara, não preciso colar, preciso decorar as questões, né? Para trazer para vocês. Cara, supervisionar é um verbo executivo. Concorda comigo? Então, o que a gente quer? Executores. Conselhos de direcionamento, ou seja, os CES, CMN, CNSP e Conselho Nacional de Previdência Complementar, nós não queremos. Então, tem conselho, não queremos. Conselhos, não queremos. Conselhos, não queremos, né? Ó, Banco Central executa. O Banco Central fiscaliza instituições financeiras, ele autoriza instituições financeiras a funcionar. CVM fiscaliza o mercado de valores imobiliários. A Previc fiscaliza os fundos de pensão. A SUSEP fiscaliza os seguros, resseguros, títulos de capitalização e previdência aberta, né? Então, fiscalizar, supervisionar é um verbo executivo. Então, o que funciona pra gente aqui, ó? Funciona aqui a letra A. De novo, já acertei, porque temos aqui as supervisoras, beleza? Vamos para a questão 5 da linda noite de hoje, tá? Questão 3529. Vou deixar vocês lerem aí, lerem. Manda no chat, responda com carinho. Diz o seguinte, 3529. As distribuidoras de títulos e valores imobiliários, ou DTVMs, que a gente sabe que são exatamente igual às corretoras de títulos e valores imobiliários, são exatamente iguais, tá? Tinha uma diferença 1000 anos atrás que não existe mais. Então, as corretoras estão autorizadas a executar os serviços abaixo. Com exceção de... Gente, esse aqui é um requisito importante de prova para vocês, tá? Lá na hora da prova da Ambima, você vai ter um mouse e um teclado. É só o que você tem para fazer a prova. É um mouse, um teclado, um papel e uma caneta. Qual que é o requisito? Na hora da prova, você vai pegar o teu mousezinho e quando você passa o mouse em cima do texto da prova, o que acontece? Ele vai... Deixa eu pegar minha caneta aqui, deixa eu achar minha caneta certa. Ele vai destacar. Então, com exceção de. Ou seja, você está buscando aqui a alternativa que está errada. Ou seja, o que está errado. Então, como é que a gente pode responder isso aqui para não errar? Vamos meter-lhe aqui um verdadeiro e falso, tá? Ó, prestar serviços de intermediação de assessoria ou assistência técnica e prestação de atividades no mercado financeiro e de capitais. Olha só. Mercado de capitais, beleza. Financeiros, cara, financeiros é banco, tá? Corretoras e corretoras e distribuidores vão no mercado de capitais. Administrar títulos de capitalização. Quem faz isso aqui são as sociedades seguradoras. Então, praticar operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes? Beleza, né? Encarregar-se da administração de carteira de títulos de valores imobiliários? Beleza, né? Bom, uma corretora vai estar
majoritariamente no mercado de capitais. Concorda comigo? Bom, beleza, até aqui. Só que se você abrir a conta numa corretora e não comprar mercado de capitais, ou seja, se você não comprar valores imobiliários, por exemplo, você for lá e investir em tesouro direto, você não entrou no mercado de capitais. Então a gente pode analisar que a corretora está funcionando também no mercado de financeiro. Então, beleza, essa aqui também está correta para a gente. O que está incorreto? O que está incorreto é aqui, ó, a letra B. E como a gente quer com exceção, ou seja, a alternativa incorreta, a gente tem como resposta aqui para a gente letra B de bolinha. Beleza? Vamos para a próxima questão, número 6. Vamos lá, 38, 39. Essa aqui é umas típicas questões que tem caído bastante, tá? A Ambima tem cada vez questões maiores, tá? Mais interpretation para vocês. Vamos lá. Determinado investidor coloca uma ordem de compra de uma ação de uma empresa no home broker. Beleza, o cara vai operar no home broker. Porém, ele se recorda que, pouco tempo atrás, leu uma notícia no jornal com suspeitas de fraude de contabilidade na empresa. E, dessa forma, cancela a ordem de compra. Ou seja, o cara ia comprar e desistiu porque lembrou que tinha um relatório de fraude daquela empresa. É possível afirmar que, mais claramente, está sendo observada a heurística de julgamento, conhecido por... Gente, quando a gente fala de heurísticas, a gente tem várias heurísticas, né? A gente tem aqui, por exemplo, ó, armadilha de confirmação. É que o cara precisa de uma comprovação. Ou seja, vou usar aqui o meu caso, que é mais fácil de contar. Cara, eu tenho pavor de carro elétrico. Por quê? Tenho preconceito? Não, cara, eu sou um apaixonado por carro. Carro, pra mim, ele não me leva de um lugar para o outro. Eu não estou preocupado com combustível. O carro para mim tem que fazer barulho. E carro elétrico não faz barulho. Então, tudo que eu for ler de notícias automotivas, eu vou procurar uma confirmação de que carro elétrico não presta. Ok? Então, eu estou procurando uma confirmação. Então, você quer investir em Petrobras, eu vou procurar várias notícias que confirmem minha tese. Então, isso aqui é uma armadilha da confirmação. Disponibilidade é uma coisa que aconteceu recentemente, ou seja, uma coisa que está fresca na memória, né? Aversão à perda. Cara, eu não quero perder, é um medo de perder. É a seguinte situação, cara, quando você compra uma ação, renda variável varia. Varia para cima, varia para baixo. Se você comprar uma ação e perdeu 30%, não quer dizer que ela vai voltar a zero. O que esse investidor tem? Medo de perder. Então ele segura a ação com aquela crença que enquanto eu não vender, não tenho prejuízo. E representatividade é uma coisa que acontece muitas vezes, né? Por exemplo, cara, não quero entrar em tretas aqui, tá? É só um exemplo aleatório, né? A gente sabe aí que os carros da Fiat têm uma fama de quebrarem mais, né? A gente tem o Marea, por exemplo, que é um modelo icônico, que era um modelo à frente do seu tempo, que passa quebrando. Então, se você vê 1, 2, 3 Mareias quebrados, você vai pensar que o Marea quebra sempre, uma coisa que você está sempre vendo, né? E outro exemplo é a caixinha do cigarro. Você olha atrás, toda a caixinha de cigarro tem um cara lá, uma foto horrível com o cara que morreu de alguma doença, né? Então, vai tentar te trazer uma representatividade, porque lá não era saudável, tá? Se a gente for olhar o nosso caso aqui, o que aconteceu? Recentemente, ele viu uma notícia, ó. Leu uma notícia no jornal com suspeitas, ou seja, recente. Então, o que ele tem aqui? Ó? Ele tem uma disponibilidade, porque ele acabou de ler uma notícia fraudulenta. Beleza? Vamos para a next question. Vamos aqui para a questão número 7, patinete, tá? 3309. Manda aqui no chat que eu tô vendo. Ó, esses preguiçosos, tô vendo. Tem um monte de gente aqui no meu chat que não tá mandando. Manda, tá? Ó. O diretor de marketing de uma companhia listada em bolsa usou de informações que ainda não foram divulgadas. Informações ainda não divulgadas publicamente para operar e obter ganhos com ações na empresa. O que isso caracteriza? Gente, tem 2 crimes importantes, tá? O primeiro é o front running e o segundo é o insider trading. Isso aqui é muito fácil, porque é só traduzir. O que é front? Front é frente e running é correr. Insider é dentro, dentro é uma troca de dentro, né? E aí, gente, qual que é o cenário desses negócios? Ó, front running, ou correr na frente. Imagina você que eu trabalho em uma assessoria de investimentos
mora numa cidade relativamente pequena chamada Caxias do Sul. E aí, tem um diretor lá que começa a comprar um monte de ações de uma empresa chamada Marco Polo, que agora entrou na B3, tá? Entrou no Ibovespa. Então tem um monte de gente que começa a comprar ações de Ibovespa, de Marco Polo. E aí chega uma ordem para mim comprar 500 mil Marco Polo, que é uma empresa relativamente pequena. Eu vou olhar, cara, fazer umas contas, se eu botar 500 mil, o preço vai subir, já sei. Vou botar minha ordem, 50 milzinho aqui, depois eu executo do cliente. Quando eu executar uma ordem de 500 mil que o preço vai subir, as últimas 50 mil eu vendo para ele um preço maior. Ou seja, literalmente corre na frente dele. Agora, insider trading é uma informação que vem de dentro. É como se você tivesse um amigo que é um diretor lá da Marco Polo. Olha, cara, vai sair um baita de um produto novo, a gente está lançando um ônibus 100% elétrico, único e exclusivamente produto Marco Polo, cara, já tem várias encomendas, o negócio vai bombar, a empresa vai ganhar muito dinheiro, mas eu trabalho aqui, eu não posso comprar porque é uma informação confidencial. Faz o seguinte, ó, compra umas ações no nome da tua esposa, ninguém vai desconfiar, a gente ganha dinheirinho e ó, splita, racha. O que eu fiz? Insider trading, eu usei uma formação de dentro, ó, uma informação insider para ganhar os pila. Então o que eu fiz aqui foi cometer o insider trading porque tinha informações não publicamente disponíveis, beleza? Vamos para a próxima, questão número 8, tá? 8, tá? 39,51, mandem resposta que eu vou deixar vocês lerem, que isso aqui é um pouquinho maior, tá? Claire da Top Invest, que é um investidor com perfil arrojado para assumir riscos, tem vários objetivos. Viajar para a Europa no próximo ano, comprar sua casa própria em 7 anos e se preparar para a aposentadoria. Ele. Vamos distinguir, tá? Então, 1 ano. Viagem. 7 anos. Casa. E, sei lá, eu vou dizer que eu tenho 35 anos aqui neste momento, vou me aposentar daqui a 25 anos. Aposentadoria. Dado esses dados, vamos lá. Deve buscar mais rentabilidade apenas para os recursos destinados à casa própria, pois com a casa própria não se brinca. Bom, quando tem essas coisas bobinhas aqui, que realmente acontecem na Ambima, tem uma pestina aqui que é balela, tá? Letra B. Deve buscar rentabilidade em todos os seus investimentos, independente do objetivo. Sim, rentabilidade ele precisa, mas num investimento de curto prazo, o mais importante para ele aqui é a liquidez. Então, ele pode investir em ativos de renda variável para um objetivo de curto prazo? Não, ele não pode, não deve, porque ele vai acabar podendo pegar um movimento de baixa, sair, não conseguir viajar, esse tipo de coisa, né? Então, essa aqui também não serve. Deve buscar rentabilidade para os seus investimentos feitos com objetivos de comprar a sua casa e se preparar para a aposentadoria. Beleza, mais rentabilidade envolve mais risco, né? A gente tem aquela máxima de risco e retorno. Para casa e para aposentadoria, são investimentos de longo prazo. Então, ele pode sim priorizar maior rentabilidade. Então, essa aqui pra gente, ó, a letra C está ok. Vamos ver a letra D, só por descarga de consciência, tá? Deve buscar mais rentabilidade apenas para os recursos destinados à aposentadoria, pois com a aposentadoria não se brinca, ó, mesma coisa aqui. A gente sabe que é groselha, então a gente sabe que também a alternativa correta é a letra C de cachorrinho. Opa, errei minha sineta aqui, ó. Letra C de cachorrinho, beleza? Vamos para a questão número 9. Os procedimentos de prevenção a combate às atividades que caracterizam crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. Questão número 8117. Ó, vamos ver o que diz a normativa. Estabelece a necessidade de que as informações cadastrais dos clientes permaneçam atualizadas exclusivamente para instituições financeiras que possuem conta de depósito à vista. Ou seja, só para banco comercial? Não, claro que não, né? Na corretora, quando você abre a conta lá, você também precisa ter as informações atualizadas. Determina
que as instituições financeiras conservem o cadastro dos seus clientes por um período mínimo de 1 ano após o encerramento da conta. Não é 1 ano, é muito mais, é 10 vezes mais. São 10 anos que a gente tem que guardar os documentos, então também não serve. Letra C de cachorrinho. Determinam que as atividades suspeitas sejam comunicadas de imediato às pessoas envolvidas e posteriormente ao COAF. Cara, o que a gente vai comunicar ao COAF? A gente nunca vai comunicar à pessoa. Ô, senhora, o senhor está me trazendo 50 mil reais em espécie aqui, é suspeito, tá? Vou te comunicar para o COAF. Se te prenderem por lavagem de dinheiro, né? Tu quer se vingar de alguém, depois tu vem aqui que o culpado fui eu. Claro que não, né, cara? A gente vai comunicar única e exclusivamente ao COAF. Sobrou só a letra D, por óbvio que a resposta é correta. Requerem que as instituições financeiras mantenham as informações cadastrais de pessoas físicas que representam os seus clientes, pessoas jurídicas, tá? Perfeitinho aqui, ó. Letra D pra gente, ó. Vamos para número 10, chegando aqui a 30% da nossa aula, né? 4063. Essa aqui é curtinha, ó. Quando os investidores têm o viés de aversão à perda, olha que lindo! Já expliquei essa questão. Vamos ver? Comprem ações que estejam subindo e apresentem ganhos, além de venderem as ações que estejam caindo. Ó, é justamente o contrário, né? Ele não vai vender as ações que estão caindo porque não quer perder. Comprem tanto ações que estejam subindo e apresentem ganhos, quanto as que estejam caindo e apresentem perda, tá? Não é sobre comprar, né? É sobre não vender. Vendam as ações que estejam subindo e apresentem ganhos. Ó, beleza, né? É ilusão. Além de manterem ações que estejam caindo e apresentem perdas, beleza, né? Vamos ver, ó. Vendam tanto as ações que estejam subindo e apresentem ganhos, quanto as ações que estejam caindo e apresentem perdas, tá? Cara, o que vai acontecer com esse cidadão aqui, ó? As ações que estão subindo, ele tem a ilusão que ele está ganhando. O que está subindo, ele está ganhando, mas o que está caindo, ele não está perdendo, tá? É assim que funciona a cabeça de uma pessoa com aversão à perda. Então, isso aqui tá errado, porque as ações que estão subindo, ele vai vender. O que ele quer? Ele quer realizar o lucro dele, né? Porque na cabeça dele, ó, ganhei dinheiro. Não, nessa aqui eu ganhei dinheiro, aquela outra lá foi azar, né? Que lá foi o destino. Questão número 11. A avaliação interna de risco tem como objetivo. Quando a gente fala aqui de avaliação interna, o que a gente está falando? A gente está falando lá das normas de prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. E a gente sabe que houve uma mudança significativa aqui no ano passado, onde as instituições financeiras têm uma autonomia para, em alguns momentos, fiscalizar mais, ou em alguns momentos, fiscalizar menos. Por exemplo, numa agência de fronteira, uma agência no Foz do Iguaçu, por exemplo, que é a fronteira com o Paraguai. A gente sabe que tem muamba, tem droga, tem cigarro, tem um monte de coisa. Tem que fiscalizar mais. Uma agência no aeroporto de Guarulhos, voos internacionais para o mundo inteiro. Tem que fiscalizar mais. Aí uma agência em São Borja, que é o interior do Rio Grande do Sul, que só tem campo, só a gente criando gado. Não tem muito o que fiscalizar lá, não tem muito crime que possa acontecer, né? Então, vem isso aqui, né? E o que diz as alternativas? Ó, ampliar o conhecimento dos colaboradores a respeito das oscilações de mercado. Gente, não tem a ver com o mercado, tem a ver com prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Identificar e mensurar os riscos de utilização de produtos, serviços, tecnologias para praticar lavagem de dinheiro e financiamento ao tráfico no mercado. Isso aí, ó. Vai ver, ó, poxa, quantas pessoas estão usando produtos de cartão pré-pago, esse tipo de coisa lá na fronteira, né? Ampliar a mensuração de risco mediante crises econômicas, não tem nada a ver com isso. E identificar e mensurar a utilização de produtos de investimento que não sejam enquadrados no perfil do cliente. Isso aqui tem a ver com um negócio chamado de suitability, tá? Não tem a ver aqui com prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Vamos para a questão 12, tá? Um pouquinho grande enunciado aqui, vou deixar vocês lerem. A 39,52, eu tô vendo aqui muita gente aqui do lado ó, que não tá mandando a resposta no chat. Aí vai chegar na hora da prova, vai dar o branco. Quem é a culpa? Claro, vocês não escutaram o pai, né? Não escutaram o pai. O Joca, o seu Joaquim, tem hoje 100 mil reais. Então o cara tem hoje 100 mil reais.
pretende comprar uma casa no valor de R$1 milhão, que é R$1 milhão, número mágico que todo mundo sempre busca, daqui a um ano, cara, um ano. Para atingir esse objetivo, ele pretende investir no mercado financeiro. Joaquim é conservador, tendo aversão ao risco. Você, como gerente da conta, recomendaria qual das seguintes ações? Letra A. Recomendar que Joaquim jogue na loteria. Eu com certeza faria isso, tá? Joca, vai pra loteria que isso aqui não vai rolar, tá? Mas como somos pessoas sérias, alguns de nós, né? A gente não pode fazer isso. Manter o objetivo e o horizonte e aplicar em ações. Cara, para ele multiplicar 10 vezes aqui, cara, nem em opções, nem em Bitcoin ele consegue isso aqui, não vai rolar. Aumentar o horizonte de investimento ou diminuir o valor do objetivo. Beleza, faz sentido. Se ele quiser comprar na casa de 1 milhão em 10 anos, factível. Ou se ele quiser comprar uma casa de 110 mil reais em um ano, factível, né? Então esse aqui faz sentido pra gente. Letra D, manter o objetivo e o horizonte aplicar em renda fixa. Ele pode manter o objetivo, ele vai ter um objetivo frustrado, porque não vai conseguir comprar essa casa, né? Simples como a água, né? Questão número 13. Ó, mais uma de lavagem de dinheiro. 17.253. Dá até para jogar no bicho aqui, ó. Em relação à lavagem de dinheiro, uma das formas de prevenção, né, a nossa PLDFT, efetuar o cadastro do cliente? Sim, senhora. Temos que efetuar o cadastro do cliente. Inclusive, conta de PJ, né? É muito comum que o gerente vá até o estabelecimento comercial do cliente para abrir a conta. Por quê? Não é para puxar o saco. É porque está na regra. Você tem que ver se a empresa do cara existe. Você pelo menos finge que está trabalhando, né? 2. Controlar e movimentar as movimentações financeiras por 2 anos. Cara, não é por 2 anos. É por 5 anos, e manter os registros das movimentações por 5 anos, e aqui é por 10 anos, tá? Então, tá correto o que se afirma em só número 1, letra D de dadinho, tá? D de dadinho. Questão número 14, né? Dependendo de cada lugar do Brasil, fala de uma forma diferente, né? 4184. Quando um cliente se recusa a fornecer informações a um profissional para que se verifique a adequação da sua recomendação de produtos ou serviços para o perfil do cliente, ele deve fazer nada. É a mesma coisa, chega alguém na loja e diz, como é que eu posso te ajudar? Não pode. Tipo assim, porque nós temos uma obrigação de fazer 10 perguntas, estabelecer o perfil do cliente e recomendar produtos de acordo com o perfil do cliente. Se ele não me responde essas 10 perguntas, o que eu vou fazer para ele? Nada, dizer, então, te vira. Basicamente assim. Então, nós vamos educadamente nos abster, ó que lindo, ó. Senhor, eu sou obrigado a me abster de fazer recomendações porque o senhor não tem um perfil de cliente registrado em nossa instituição financeira. O senhor gostaria de preencher a análise do perfil do investidor para que possamos atualizar? Não! Então você não vai fazer nada, né? Então vamos ver, ó. Letra A. Recomendar produtos do seu cliente, cara, não podemos recomendar nada, tá? Não tem perfil. Fazer recomendações, não podemos. Se abster de recomendar produtos de investimento para o cliente, beleza. Posso te ajudar? Não, então não posso. E recomendar, não vamos recomendar nada também, tá? Então ele vai se abster, né? Não vou te recomendar nada, porque o senhor não preencheu o documentinho lá que precisa, tá? E vamos para a 15. Chegando aqui ao meio da live, temos o seguinte, tá? A taxa Selic é a principal taxa da nossa economia. Perfeito, definido pelo Copom, né? O responsável por determinar a taxa, acabei de falar, né? É o Copom, o Comitê de Política Monetária, que é uma reunião que acontece a cada 45 dias. CVM cuida de valores imobiliários, CMN dá conselhos e o Banco Central cuida disso, sim, mas dentro do Banco Central tem uma reunião chamada Copom a cada 45 dias que vai lá e vai definir a taxa Selic. Para que será a taxa Selic? Para a gente poder controlar a inflação. E o principal objetivo do Banco Central é manter a inflação sob controle. Senão ele tem que fazer uma carta pública, explicar lá porque blá, 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 tá?
E aí, galera, eu tenho que te contar uma coisa, tá? Eu sou aqui meio bruxo, tá? E aí eu sou tão bruxo que, cara, essas questões que eu tô te explicando aqui na prova, na nossa prova ao vivo de 2025, muitas delas vão cair na tua prova e tenho certeza que você vai ser aprovado de primeira. Mas é uma maldição. Se você não deu like nessa live, se você não se inscrever, se você não tiver comentado pelo menos uma questão no chat ou aqui embaixo, vai chegar a hora da prova, cara, você vai ficar com 69%. Daí você vai vir na próxima live, Kleber, aconteceu isso, cara, dá um like, se inscreve, comenta aqui embaixo, né? Cara, não vai com a minha cara, eu tô te ajudando, é só me ajudar a minha volta, cara, ó, não tô te vendendo nada, tá? Então, ajuda o pai aqui, ó, e vamos pra próxima, ó, questão 9873. As operações de mercado aberto, ou open market, é o instrumento mais ágil da política monetária que dispõe o Banco Central do Brasil. Basicamente, essas operações são fundamentadas por meio de compras e vendas de títulos da dívida pública, feitas pelo Banco Central. Quando o Banco Central do Brasil compra esses títulos no mercado, ele pretende fazer o que com isso? Gente, olha só. Open market é compra e venda, tá? Então, imagina aqui que a gente tem o banco e a gente tem aqui o Banco Central, tá? O que ele está dizendo aqui, ó? Quando o Banco Central do Brasil compra, tá? Então, vamos supor que o banco tem 3 dinheirinhos, 3 títulos, e o Banco Central tem 3 dinheirinhos e 3 títulos, ok? Se o Banco Central vai comprar os títulos públicos federais em posse do banco, o que vai acontecer? O banco não vai ter mais 3 dinheirinhos e 3 títulos. Vai passar o quê? O banco comercial, ele vai passar a ter 6 dinheirinhos. Se agora ele tem mais dinheiro do que antes, o que acontece? Que está todo mundo migrando para os mercados de atacarejo. Cara, se você vai comprar no mercado do bairro, ele compra pouca quantidade, os produtos são mais caros. Você vai no atacarejo e faz a compra do mês, o rancho, sei lá como é que chama aí no teu lugar, aquela compra do mês grande, ele compra no muito mais volume e fica mais barato. Aqui é a mesma ideia. O banco tinha pouco dinheiro, ele fez uma grande compra de dinheiro, agora tem um monte de dinheiro, que é o produto do banco. Tem um monte de dinheiro para te emprestar. Se o banco tem um monte de dinheiro para te emprestar, o que vai ficar? O banco vai ficar mais barato. Então o banco vai ter mais dinheiro para emprestar. Esse dinheiro vai ser mais barato. Então, vamos ver, ó. Letra A, a retração no volume dos meios de pagamento? Não. A gente vai ter a expansão, porque o banco tem mais dinheiro. Então, a letra D, que diz a redução, a gente também pode chapar fora, né? Ó, a expansão no volume do meio de pagamento. A redução da liquidez no mercado e aumenta a taxa de juros. Não, ó, tem mais dinheiro, a gente vai ter o aumento, né? Sobrou só a letra C, ó. A gente vai ter o aumento do volume das reservas bancárias, o aumento de liquidez, tem muito mais dinheiro, e a redução das taxas de juros. Porque a taxa de juros é o preço do dinheiro. Se o banco tem muito dinheiro para emprestar, o preço é mais barato. Então, a gente diz que a taxa de juros fica mais baratinha, tá? Vamos ver, ó. E7. O mercado secundário. Bom, o que é o mercado secundário? Gente, vamos imaginar que aqui o Kleber tem a Top Invest e eu vou fazer um IPO, tá? Nesse IPO, eu vou achar investidores que têm dinheiro e eu vou criar um dinheiro para que eu possa criar um MBA. Então, esse dinheiro vai para a Top Invest. Isso aqui a gente chama de mercado primário. É sempre que o dinheiro vai para a empresa. Então, mercado primário é quando o dinheiro vai para a empresa. Aí, no segundo momento, a gente tem esse investidor aqui que tem ações. Em qualquer momento que esse investidor for vender suas ações para outros investidores aqui, tudo que a gente vai ter aqui, a gente vai chamar de mercado secundário. Por quê? No mercado primário, ó, no primário, o dinheiro vai para a empresa. Mercado primário, o dinheiro vai para a empresa. No mercado secundário, o dinheiro circula entre... Poxa, ser canhoto é difícil, né? Vou deitando para cá, né? Entre os investidores, né? Um resumo aqui de 30 segundos sobre mercado primário e mercado secundário, tá?
Então, o mercado secundário é qual? É onde são negociadas as ações de segunda linha? Não, não tem nada a ver de segunda linha, tem que ver aonde que está o dinheiro. É quando ocorre a liquidez dos valores imobiliários, esse aqui é mercado primário, está perguntando secundário, é mercado secundário, quando ocorre a liquidez. Poxa, é isso aqui mesmo, ocorre a liquidez, né? Esse aqui é o mercado secundário, tá? É quando o emissor capta recursos, esse aqui é o mercado primário, e é quando ocorre a subscrição de ações de companhia, esse aqui é o mercado primário, tá? Liquidez é basicamente esse fato aqui, ó, o dinheiro circulando entre os acionistas. E nossa resposta, letra B de bolinha. Vamos para 18, tá? Quando chegamos ao cálculo do PIB, o Produto Interno Bruto, na ótica das despesas, tá? Se eu não me engano, de cabeça, aqui na CPA20 só cai a ótica da despesa, tá? Lá na CEA cai todas as três óticas, tá? Considerando que o C é o consumo privado, o I é o investimento, os G são os gastos governamentais e NX são as exportações líquidas, ou exportações menos importações, através da fórmula. Então, como é que a gente chega ao cálculo do PIB? Gente, o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, onde a gente vai somar toda a riqueza produzida pelo país. De acordo? O que é tudo? É tudo! É somar tudo. Então, é tudo que a gente fez, menos que a gente comprou. Ou seja, aqui a gente está falando das exportações líquidas. Então, a gente vai somar consumos mais investimentos, mais gastos do governo, mais NX, né, que são as exportações líquidas, ou seja, tudo que a gente vendeu, menos que a gente comprou. Então, o que a gente tem que somar aqui, ó, letra C, né? Isso aqui, cara, é meio difícil explicar rápido na questão, mas a aula é bem detalhadinha para você nunca mais esquecer disso aqui, beleza? Questão 19, ou 44,90. O seu cliente faz o seguinte comentário: não entendo porque dizem que o governo está mantendo a inflação dentro da meta de 4,5% e meu aluguel subiu 9% ao ano. E a resposta é muito simples. A meta do governo é o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele está preocupado aqui com as famílias, né? O aluguel, ele se preocupa com outro índice, né? O aluguel se preocupa com um índice chamado IGPM, o Índice Geral de Preços ao Mercado, que ele está mais preocupado com o atacado. Porque quando a gente precifica um aluguel, um investidor profissional, ele está pensando que ele construiu um prédio e qual que é o custo de recomposição desse prédio. E lá no atacado tem um índice chamado de INCC, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil. INCC, Índice Nacional de Custo da Construção Civil, tá? Que é quanto que a gente gasta para construir. Então, o aluguel está preocupado com o IGPM. Vamos ver as alternativas, tá? Letra A. O IGPM, que corrige os contratos de aluguel, teve uma alta maior que o IPCA, índice utilizado pelo governo, pois o IGPM considera também os preços do atacado fortemente afetados pela desvalorização do real. Perfeito, né? Inclusive, em janeiro de 2025, é exatamente esse o cenário que nós vivemos, tá? O IPCA, gente, para vocês terem uma ideia, IPCA está mais ou menos em 4,5, que é exatamente isso aqui. E o IGPM já está em 6,5%, porém, numa escalada severa, tá bom? No mercado de câmbio flexível, ou seja, no câmbio flutuante, que é o nosso mercado, que é o câmbio flutuante, onde o Bacen não intervém, né? Aqui a gente tem um mercado flutuante sujo, onde o Banco Central não define o preço da moeda, mas ele dá uma metida no bedelho para evitar uma alta volatilidade. O saldo das contas internas e externas é superavitário. Isso significa que ele vai valorizar a moeda local. O que quer dizer? Ó, imagina o seguinte, o Brasil começou com 10 trilhões. Começou 10 trilhões em 2025. Lá em janeiro. E aí, em dezembro, ele tinha 15 trilhões. Quando a gente olha das contas externas, a gente está falando de de dólares, tá? Então, se a gente tinha 10 trilhões e agora a gente tem 15 trilhões,
tem muita gente ao redor do planeta comprando o real. Tem 5 trilhões de dólares a mais na minha conta. Se eu vendo o real, tem muita gente que compra o real, então meu produto valorizou. Então vai valorizar a moeda local. E essa lógica funciona não só como o real. Aonde que está acontecendo isso neste momento? Está valorizando a moeda local da Argentina, né? Está implementando várias reformas, o país está saindo da crise, então a moeda local da Argentina está ficando muito valorizada. Inclusive, para a gente brasileiro ir visitar a Argentina, era um ótimo destino. A gente vivia que nem reis lá, era tudo muito barato. Aí a nossa moeda desvalorizou, a moeda argentina valorizou, então para a gente viajar para a Argentina ficou muito caro, expensive, né? 36,71, tô vendo que vocês não estão mandando aqui nos comentários. E tu que tá vendo a reprise, manda no chat aqui depois o resumão, beleza? Um investidor tem uma carteira replicada do Ibovespa e resolve comprar uma put do Ibovespa. Gente, carteira replicada do Ibovespa significa que eu tô comprado em Ibovespa. Eu tô comprado em Ibovespa. O que é put? É uma opção de venda. Ou seja, eu quero ter a oportunidade de vender. Vamos supor que o Ibovespa esteja a 100 mil pontos. Eu comprei um direito de vender a 100 mil. Então, se for a 120 mil, beleza, ganhei dinheiro. Mas se cair 80 mil pontos, eu exerço o meu seguro e me protejo, né? Então, quando eu estou comprando uma put aqui, eu estou fazendo um negócio que a gente chama de hedge. Ou seja, estou fazendo um seguro, estou buscando uma proteção. Então, vamos ver, ó. O que eu estou fazendo? Limitando as minhas perdas, porque eu acredito que as ações vão subir. Não, se eu vou limitar as minhas perdas, é porque eu acho que eu vou ter BO. Por que eu faço o seguro do carro? Porque eu acho que pode vir um maluco e bater no meu carro. É por isso que eu faço o seguro, né? Então, eu estou limitando as minhas perdas, porque eu acredito que o valor das ações vai cair. Então, exatamente isso que eu estou fazendo, né? Não vou estar completamente hedgeado, tá? Não existe um hedge completo aqui, eu teria que comprar uma put e comprar uma call, né? Então, e se eu for comprar uma put e comprar uma call, aí não faz nenhum sentido, né? E se eu vou alavancando o mercado, não estou alavancando o mercado, eu estou aqui buscando uma proteção, né? Eu não quero que se a bolsa cair, eu fique lá vendo navios, beleza? Questão 3822, ó. Um investidor que deseja proteger um passivo em dólar, é a mesma coisa, ó. O que é proteger? Se eu quero proteger, eu quero fazer um hedge, tá? Como é que eu vou fazer esse hedge? Galera, o que é estar passivo em dólar, tá? Estar passivo em dólar é eu comprei algo em dólares. Meu caso, neste exato momento, né? Estou finalizando a minha casa aqui, vou montar um estúdio na minha casa. Nessas câmeras que eu uso, olha como eu tô bonito, ó, charmoso, né? São câmeras caríssimas importadas em dólar, né? Como é que eu vou me proteger com isso, cara? Se eu comprei alguma coisa em dólar para pagar no futuro, né? Eu comprei, vamos dizer, uma fatura, uma exportação direta, não sei o que, eu vou ter que pagar isso aqui daqui a 20 dias. O dólar pode estar 7 e o dólar pode estar 5, cara. Acontece, né? O que eu vou fazer? Eu vou comprar dólar para me proteger. Como é que eu vou fazer isso? Comprar dólar futuro ou vender uma put de dólar? Cara, se eu vender uma put de dólar, eu vou estar duplamente exposto, porque eu estou vendendo uma opção de venda. Eu vou ter uma obrigação de comprar, não me serve. Vender dólar futuro também não me serve, né? Preciso comprar dólar futuro ou comprar uma call, né? Vou ter uma opção de compra aqui, beleza? Vender dólar futuro não me serve, né? Então, para me proteger, se eu comprei alguma coisa em dólar, ou seja, eu tenho uma dívida para pagar em dólar, eu vou comprar o dólar hoje para me abster deste probleminha futuro, né? Questão número 23. 23. Para sinalizar os limitadores de tendência de alta e de baixa, respectivamente, dos preços das ações de mercado à vista, um analista gráfico utiliza os indicadores de... Gente, ó, um gráfico de ações vai funcionar mais ou menos assim, tá? Para sinalizar os limitadores de alta, então, a gente tem aqui a gente pode traçar mais ou menos aqui uma coisinha. E de baixa,
Vamos traçar um aqui, né? Olha que é importante nessa questão, tá? Isso aqui, ó, respectivamente. Do preço das ações, ou nesse gráfico dos indicadores de como é que se chama esse cara aqui em cima e como é que se chama esse cara aqui embaixo. Quando a gente tá olhando um preço que tá subindo, é a mesma coisa de eu estar numa estrada e querer levar meu carro para frente. O que eu vou ter? Eu vou ter uma resistência. Né? Tô subindo um morro, né? Vou ter uma resistência. Agora, se eu subir o morro, botei uma pedrinha atrás do carro, né? Poxa, essa pedrinha aqui já cheguei, né? Toda vez que eu vou subindo, eu vou botando uma pedrinha atrás. O que eu vou ter? Né? Inclusive os caminhões, caminhonetes velhas fazem isso, né? Como é que eu vou travar para o meu carro não descer? Eu vou botar um tijolo atrás. Eu estou botando aqui um suporte. Eu vou apoiar isso aqui para não cair para trás, né? Então, respectivamente, eu tenho uma resistência e um suporte. Resposta para a gente aqui, a letra D de dadinho. Vamos para a questão número 24, tá? A expressão securitização é usada no mercado para designar. Gente, o que é uma coisa securitizada? Basicamente, imagina que tem uma construtora, tá? Eu tenho uma construtora, vou fazer um prédio bem bonitão lá, vários andares. Aqui tá vendo que é diferentão, é um prédio design conceito. E aí cada um desses caras que vai financiar. Só que esses caras aqui vão financiar direto comigo, tá? Eles vão financiar direto aqui comigo esse negócio. E aí, gente, percebe que eu vou ter várias dívidas desses caras. O que eu vou fazer? Eu vou procurar uma securitizadora, eu vou empacotar isso aqui e vou vender um título chamado de CRI. Isso aqui é o processo de securitização, tá? O que a gente fez nisso aqui? É um ativo transferível? É um seguro de um ativo? Não, não é um ativo transferível, tá? A securitização é esse processo. Não é um seguro de um ativo, é uma garantia na operação de recebíveis. Olha só, o que tinha esses financiamentos aqui? Esses financiamentos aqui comigo e da minha incorporadora são chamados de recebíveis, né? Então eu fiz um empacotamento numa operação de CRI, né? O ativo transferível não. O ativo transferível ou intransferível, o ativo transferível é o próprio CRI aqui no caso, tá? Então, resposta letra C. Questão número 25. 9919. 9919. E eu tô vendo aqui, ó, galerinha, tá começando a participar um pouquinho mais, né? Já deu like, tá se ligado na maldição, né? No rendimento auferido numa operação de swap, com prazo de 5 meses, a alíquota do imposto de renda será... As operações de swap são tributadas como renda fixa. E como que é a tributação de uma aplicação de renda fixa? 22,5, 20, 17,5 e 15. Até 180 dias, 181 a 360, 361 a 720 e mais de 721 dias. 5 meses. 5 meses são menos de 180 dias, né? Se a gente pegar aqui, cada mês tem 30 dias, a gente multiplicar por 6 aqui, então teremos 180. Então, 180 equivale mais ou menos 6 meses, beleza? Então, menos, ou seja, 5 meses, teremos aqui, ó, 22,5, resposta letra D de dadinho também, tá? 26. O seu clientinho possui ações de uma empresa listada em bolsa de valores. O mesmo recebe juros sobre capital próprio semestralmente, os vulgos JCP, com relação à tributação deste valor recebido. Gente, as ações vão ser tributadas de 3 formas. Primeiro, dividendos.
são isentos. Ganho de capital. Se for operação normal, 15%. Se for day trade, 20%. Juros sobre capital próprio. Sempre 15% na fonte. Esses são os 3 tipos diferentes de tributação de mercado de ações. Então, sobre a tributação da fonte, na alíquota de 15%, ó, supimpinha não é isento, que não é dividendo. Pago em IR será colhido pelo próprio investidor, carnê-leão é ganho de capital. De acordo com a tabela regressiva, isso aqui não tem nada a ver, porque aqui é uma tributação de renda fixa, renda fixa, não se aplica, tá? Questão número 27. As instituições financeiras que realizam operações de swap têm os respectivos rendimentos. Bom, então a gente já sabe, que a gente acabou de ver que o swap ele tributa conforme renda fixa. E aí, olha qual que é a pegadinha dessa questão. Gente, 84%. Presta atenção, 84% de erros, tá? Olha só. Vamos supor que eu, ou seja, uma pessoa física, vou lá no Bradescão e eu quero fazer um swap. Vou lá pagar a tributação, renda fixa, e vai ter, ó, imposto de renda retido na fonte. Vamos dizer que a Top Invest, uma pessoa jurídica, vai lá no Bradescão e vai fazer um swap para comprar câmeras. Imposto de renda retido na fonte. Ok? Agora, vamos dizer que tem uma instituição financeira, o Bradescão vai fazer um swap lá com o Itaú. 2 instituições financeiras. Cara, esses caras aqui, vem a pergunta, quem é que vai reter isso aqui na fonte? É o Itaú ou o Bradesco? Você sabe? Bah, eu não sei. E nem a Receita Federal. Nesse caso, eles vão ser dispensados de retenção na fonte, porque são 2 instituições financeiras. Instituições financeiras que realizam operações de swap têm os respectivos rendimentos. Ou seja, é o rendimento da instituição financeira. Não é o rendimento do Kleber pessoa física, não é o rendimento do Kleber pessoa jurídica. É da instituição financeira. Ou seja, por que a instituição financeira vai reter na fonte desses 2 casos aqui? Para facilitar a vida do investidor. Quem está pagando? A instituição financeira. A instituição financeira continua pagando. Só que não precisa ser retido, porque acredita que a instituição financeira é mais confiável do que o outro investidor ou outra parte aqui, tá? 34.6. O prêmio de uma opção, ou seja, o mercado de opções é formado por... Gente, o que é o prêmio de uma opção? 2 coisas. É o valor intrínseco, ou seja, vamos pegar uma ação in the money, né? Vamos supor que o strike é a R$25, tá? R$25. E a ação está no mercado hoje a R$23. E vamos dizer que o preço da opção é de R$13,20, tá? Essa diferença aqui, ó, tá vendo que tem uma diferença aqui de R$2? Bom, essa diferença aqui de R$2 é o que a gente chama de valor intrínseco, ou seja, é um negócio que já está ali dentro do preço. Agora, esses R$1,20 que faltam, ou seja, é basicamente o tempo. É o tempo que vai chegar até o vencimento. Como que é que a gente chama o valor do dinheiro no tempo? A gente chama isso aqui de taxa de juros. Então, o valor do tempo, que é chamado de taxa de juros. O custo de oportunidade já é o valor do tempo, que é chamado de taxa de juros. Então, esse aqui está redundante. A taxa de juros e a taxa de risco. A taxa de risco é a taxa de juros. A gente tem um valor intrínseco e o valor do tempo, que é a taxa de juros. Então, o que a gente tem aqui correto, ó, letra C. O custo de oportunidade e a taxa de juros são exatamente a mesma coisa, então não se aplica, tá? Questão 29, chegando no finalzinho aqui, ó. A relação entre a taxa de juros e o preço unitário de um título público federal da rentabilidade pré-fixada como LTN é de... Olha, o que quer dizer isso, gente? Primeira coisa,
Quando a gente fala de uma LTN, ó, o Tzinho vem antes. Então a gente já sabe que esse cara aqui é pré-fixado. É uma informação que a gente já sabe, né? Outra coisa. Todo título pré-fixado, ele tem um valor de face de R$1.000, ok? Então a gente pode traçar um gráfico. Vamos traçar um gráfico aqui. A gente sabe que lá no final ele vale R$1.000. Se a gente pensar aqui numa matemática simples, vamos pensar que falta um ano para esse cara vencer aqui. Falta um ano para vencer. E a taxa de juros é de 10%. Quanto que vale esse cara hoje? Ou quanto que é o preço unitário desse cara hoje? Ele vale R$900, tá? 1.000 menos 10%. O que a questão está perguntando? Bom, depende do que vai acontecer com a variação da taxa de juros. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar aqui em preto. E se essa taxa de juros fosse para 20%? Então esse título que vale R$1.000, ele passaria a valer aqui, desconto de 20%, ele passaria a valer R$800. Então, se o juros sobe, o preço unitário cai, beleza? E o cenário contrário, vamos pegar um roxinho aqui da Top Invest. Vamos dizer que a taxa de juros seja de 5%. Esse roxinho aqui ficou muito parecido, né? Vamos pegar uma cor mais esdrúxula. Vamos pegar um verde escuro aqui que dá mais fácil de ver, tá? Então vamos dizer que a taxa de juros é de 5%. Então esse cara aqui, se a gente meter um desconto de 5%, ele vai valer, o preço unitário dele vai valer 950. Então se a taxa de juros cai, o preço unitário sobe. Vamos entender aqui, ó, depende do mercado? Não, cara, não depende do mercado, a gente sabe o que vai acontecer, ó. Quanto maior a taxa de juros, aqui, ó, menor o PU? Opa, beleza. É isso aqui, né? É indiferente? Não é indiferente. A gente viu a consequência. E quanto menor a taxa de juros, menor o PU? Não. Quanto menor a taxa de juros, maior o PU. Então, sobrou pra gente aqui, ó, a letra B de bolinha, tá? Um investidor conservador pretende comprar uma call, uma opção de compra, mas está preocupado com a perda máxima. Poxa, o que é uma call? Eu vou comprar uma opção de compra. Comprar uma opção de compra é tipo comprar um bilhete da loteria. Cara, eu vou comprar aqui uma opção de compra de Petro. Se explodir, eu ganho dinheiro pra caramba. Se não, o que acontece? Eu vou perder o ticket, né? Que eu vou perder o ticket, ou seja, eu vou perder o valor da opção. O que eu paguei para comprar, que a gente chama aqui de prêmio, ok? Então o que eu vou perder? É o próprio prêmio da opção. Exatamente isso, né? Paguei 50 centavos para comprar, se explodir eu vou ganhar 3 pila, beleza, se não, tá aqui, né? Não é previsível, sim, é previsível. O que você vai perder? O que você gastou é o preço da ação, não é o preço da ação, é o preço da opção, não tem nada a ver com a ação. Então, resposta aqui para a gente letrar. Acertei! Eu vou te dar um presente extra nessa live, tá? Se você quiser os slides de todas as questões aqui, eles vão estar disponíveis no nosso link do grupo do Telegram, que a galera vai mandar aqui nos comentários e aqui na descrição do vídeo. And the description below também vai estar avaliado, tá? Pessoal, então, foco aqui, vamos começar, tá? Como que funcionam as lives de prova, as lives de questões é o seguinte. Primeiro, você vai participar bastante aqui no chat, se você está vendo ao vivo, ou aqui nos comentários se você está vendo a reprise, tá? Como que é? Você vai me mandar aqui, ó, por exemplo, questão 4084, e você vai mandar a alternativa no chat, não? 4084, letra A, letra B, letra C. Então, se você está ao vivo, você vai mandar sim. E se você está vendo a reprise, você vai anotar no papel, vai mandar aqui toda a descrição depois, tá? Não é para testar o seu conhecimento, se você tá, quem acertou mais, quem errou mais, tá? É justamente para você poder interagir. E quando a gente fala de ensinos para adulto, interação, variação sonora, então você vai ver que eu percebo, vai perceber que eu brinco com o tom de voz, que eu faço silêncio, que eu toco uma campainha irritante, né? Que eu rabisco pra grama tela, justamente para poder todas as pessoas adultas aprenderem, tá? Então, faz o que eu tô te falando, pelo amor de Deus, não é para mim, é para
você ser aprovado de primeira. Então, se você quer ser aprovado de primeira, já dá o seu joinha aqui, tá? De verdade agora, né, 4 minutos esperando a galera que não chegou. Se não chegou ainda, vai começar daqui e 4084. Sobre a tributação de um CDB, é correto afirmar que... Ó, gente, o que é um CDB? O certificado de depósito bancário é emitido por banco e tem garantido o fundo garantidor de créditos, tá? Sempre que a gente fala aqui, ó, sobre tributação, a gente tem que entender uma coisa simples, tá? Se CCC tem instituição financeira no meio, esse imposto será retido. Então, se eu investir num fundo de investimentos, num CDB, numa LCA, numa CRI, se eu investir num... cara, qualquer coisa que tenha uma instituição financeira no meio, o imposto será retido. Se eu investir sem instituição financeira, ou seja, se eu for lá e comprar ações diretamente, se eu for lá e comprar fundos de investimento imobiliário diretamente, aí será pago via DARF, tá? Dito isso, vamos ver, ó, a tributação ocorre semestralmente. Ó, quando ocorre semestralmente nos últimos dias do mês de maio e novembro, a gente fala aqui de come cotas. Aonde que tem come cotas? A gente vai ter come cotas exclusivamente nos fundos de investimento, ok? Então, não se aplica, né? A tributação é retida na fonte somente na data de resgate da aplicação. Supimpa, é exatamente isso que acontece. Letra C, a tributação do CDB pré-fixado é diferenciada da tributação do CDB pós-fixado? Não, é a mesma coisa. O que importa é isso aqui, ó, é a essência, né? O que importa é a essência e a tributação é paga pelo contribuinte via DARF até o último dia do mês subsequente, ó, é quando não tem instituição financeira. Então, sobrou aqui pra gente a resposta correta, letra B de bolinha. Vamos para a próxima, 4013. Então, galera que está ao vivo, ó, 4013 vai mandando aqui no chat para mim, tá? Vamos ver, ó. Um investidor efetuou uma aplicação em títulos de renda fixa, que lhe proporcionou um rendimento de 3%. Nesse mesmo período, a taxa de inflação registrou deflação de 2%, tá? Deflação. Ou seja, quando a gente tem um rendimento de 3% e a gente tem uma inflação, ou seja, se a gente tem uma inflação, quer dizer que é um aumento generalizado dos preços, ou seja, nosso poder de compra diminuiu. Então, a gente teria aqui, basicamente, menos 2, né? Então, nosso rendimento seria de mais ou menos 1%. É um pouquinho inferior, tá? Agora, qual que é o pega-ratão dessa questão? Cara, porque aqui a gente está falando de deflação. O que é deflação? Deflação é uma inflação negativa. Ou seja, se a gente tem uma inflação negativa, significa que os preços, vamos apagar aqui, ó, significa que os preços reduzirão, tá? Os preços reduziram. Então, é como se eu tivesse 3% de rentabilidade e mais 2%. Então, a minha rentabilidade, nesse caso aqui, seria de mais ou menos 5%. 5% é maior do que 3%? Sim! Então, nós temos aqui, ó, inferior a não, negativo a não, superior a nominal. Então, essa é a resposta C de cachorrinho, que é a correta pra gente. Vamos para a questão número 33, tá? 33. Vou tomar aqui um cafezinho Três Corações, patrocinador do grupo, enquanto vocês leem, ó, a questão 10.435. Investimentos imobiliários com aplicação em títulos de renda fixa emitido por instituições financeiras autorizadas a operar carteiras de crédito imobiliário são aplicações em... Ó, como é que a gente vai aplicar em aplicações financeiras
relacionadas ao crédito imobiliário. A gente vai ter a LCI, letra de crédito imobiliário. Nós vamos ter a LIG, que é a letra imobiliária garantida. Nós vamos ter aqui um CRI, certificado de recebível imobiliário, né? Então, esses aqui são atrelados ao imóvel, tá? Teremos aqui também os fundos de investimento imobiliário, por exemplo, né? São todos atrelados ao imóvel, tá? Só que a pergunta é: emitido por instituição financeira autorizada. LCI é emitido por instituição financeira autorizada? Sim. A LIG também. CRI, não. CRI é emitido por companhias securitizadoras, ok? Fundo imobiliário é emitido por intermediários, né? Ou também podem ser por bancos de investimento. Podem ser, de certa forma, instituições financeiras autorizadas. Beleza, né? Desses aqui, ó. Certificados de recebível imobiliário. CRI, ó, a gente sabe que não é. Letra de crédito imobiliário, ó, belezinha, sabemos que é. Letras do tesouro imobiliário, cara, isso aqui nem existe, tá? Letras de câmbio imobiliário também não existe, tá? E aqui uma dica importante, tá? Se você fez o curso da CPA20 comigo e eu não falei um negócio e tá na alternativa, aqui é pegadinha, porque isso aqui não existe. Se eu não te falei sobre isso no curso, é porque ela não existe, beleza? Resposta letra C. Tô vendo que a galera não tá mandando aqui no chat. Depois, ó, vai chegar na hora e vocês não vão lembrar, tá? Próxima questão, 9.883. O retorno financeiro de um investimento em ações se dá por meio da variação nas cotações das ações e também. Gente, bonificações é rentabilidade de ações? Sim. Direitos? Sim. Proventos? Sim. Dividendos? Sim. Subscrições? Sim. Todos eles são formas de você ganhar dinheiro com ações, correto? Só que, o que está perguntando? Ó, o retorno financeiro, ou seja, tem que ter dinheiro envolvido. Bonificação, porra, recebi bonificações de ações. Cara, isso aqui não é as peninhas, né? Direitos. Ah, eu vou ter um direito. Envolve financeiro? Não. Dividendos. Opa, esse aqui entrou os pilinha na conta. E subscrições também não entrou os pilinhas na conta, tá? Então, cuidado aqui, ó, que a pergunta é em relação ao que é financeiro, onde tem, ó, os pilinhas, o dinheiro, money, bufunfa envolvido, tá? Vamos para a próxima, tá? Questão 4.448, tá? Tá respondendo aqui? Tá respondendo aqui embaixo? Quando existir a possibilidade de perda superior ao patrimônio líquido de um fundo, então quer dizer que eu investi, sei lá, R$100 e eu posso perder R$150, ok? E um fundo de investimento, obrigando os cotistas a aportar recursos adicionais, disse que este fundo está. Gente, olha só. Quando existir a possibilidade de perda superior ao patrimônio líquido do fundo de um PL, obrigando os cotistas a aportar recursos adicionais, ele está supervalorizado? Não. Mal gerido? Depende da estratégia. Mal administrado? Não significa isso, né? Depende da estratégia do fundo, depende que você lê o regulamento do fundo para saber que pode acontecer isso, né? O que ele está? Ele está alavancado. E quando você coloca R$100, ele pode perder 150? Existe a possibilidade de você aportar o recurso, que a gente chama com risco ilimitado, ou seja, você vai ter que literalmente puxar do seu bolso e aportar R$50 para ficar no zero. E tem uma nova modalidade que trouxeram com a nova resolução de fundos de investimento, que existe o risco limitado, onde você pode perder tudo, mas você não é obrigado a aportar mais dinheiro, tá? Então, a resposta aqui pra gente dessa aqui ficou a letra D de dadinho. Vamos para a sexta questão da noite, tá? A sexta questão da noite, dá pra enxergar aí, dá pra ler, né? Vamos lá, ó. Questão 22.100, uma questão novinha saindo do forno.
Quando se trata da transparência e comunicação de informações em fundos de investimento, qual das afirmações a seguir é verdadeira em relação à divulgação de fatos relevantes? Letra A. Gente, ao invés de ler as alternativas dessa questão, eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa, tá? Quando a gente tem um fundo de investimento, seja eu gestor ou administrador, a minha principal função é garantir a melhor administração possível dos recursos dos meus cotistas. Existem momentos em que o mercado ele é muito irracional. Ou seja, se o mercado é muito irracional, pode ter um verdadeiro pânico. Por exemplo, existem boatos no mercado de que, sei lá, tem informações vazadas de Petrobras que vai aumentar ou que vai diminuir ainda mais o preço da gasolina, que vai impactar as ações da Petrobras. Cara, são boatos. E eu tive acesso a esses boatos por contatos. Eu, como gestor, administrador, eu posso ocultar esses fatos para proteger o patrimônio do cotista? Sim, eu posso ocultar isso para tomar as medidas cabíveis e depois divulgar esses fatos. Então, é uma coisa possível? Sim, tá? De novo, sempre visando a melhor gestão possível do patrimônio dos cotistas. Dito isso, a gente tem as alternativas seguintes, tá? Os prestadores de serviços associados ao fundo, como gestores, não são obrigados a reportar os fatos relevantes aos cotistas. Não, gente, eles são sim obrigados a reportar os fatos relevantes aos cotistas. Vai existir algumas exceções. Ó, a letra B que é a nossa correta aqui, ó. Em circunstâncias excepcionais, pode haver situações onde a divulgação de fatos relevantes aos cotistas pode ser temporariamente ocultada. Isso aqui tá correto, até que eu faça o melhor possível para o meu cotista. Letra C, não é necessário que a rentabilidade do fundo seja apresentada em comparação ao índice de mercado relevante. Todo mundo sabe, a gente tem que comparar a um benchmark que faça sentido. E fatos relevantes, incluindo eventos ou decisões críticas que podem impactar o fundo, nunca serão deliberadamente ocultados aos cotistas. Errado, porque existem situações específicas onde deve ser previamente disposto no regulamento que isso aqui pode acontecer, beleza? Vamos para a questão 37. 37 patineta. Ó, cara, essa aqui é uma pegadinha. Se liga que o índice de erros dessa questão aqui é absurdo. Ó. 64% das pessoas erram essa questão. Cara, e essa questão aqui ó, é única e exclusivamente falta de atenção. Qual o percentual máximo que um fundo de ações pode estar investido em ações? E a gente tem um heatmap, tá? Ou seja, a gente fica vermelhinho aqui na nossa ferramenta de simulados, onde que a galera aperta a resposta. Adivinha onde que a galera aperta? Sabe por quê? Pura falta de atenção. Porque 67% é o percentual mínimo. Então, para que eu tenha um fundo de ações, eu tenho que investir no mínimo 67% em ações. Qual que é o percentual máximo? Cara, é um fundo de ações. Quanto que eu posso investir? 100%. Se eu quiser atochar todo o PL do meu fundo em ações, cara, é um fundo de ações. Qual que é o objetivo? Investir em ações. Posso colocar tudinho, tá? Então, é pura falta de atenção, tá? Opa, vamos aqui para a questão 38. Eita, embanando tudo, tá? Embanando tudo aqui. Vamos lá. 38. 4610. Diz o seguinte. Ao marcar a mercado, quando se precifica os títulos presentes na carteira de um fundo de investimento, o administrador está... Gente, quando marcar a mercado, vocês vão ver em vários lugares isso aqui chamado de marcação a mercado. Sempre que a gente fala de marcação a mercado, ela é obrigatória no Brasil há mais ou menos aqui uns 10 anos, tá? Qual que é o objetivo principal? Cara, número 1. Evitar a transferência, vou escrever porque é importante, tá? De riqueza entre
os cotistas, tá? Principal objetivo, evitar transferência de riqueza entre os cotistas. Isso aqui existe há muito tempo nos fundos, tá? Recentemente entrou em vigor, final de 2024, de que a marcação a mercado é obrigatório também nos ativos que estão listados na corretora, ou seja, os ativos, vamos chamar de individuais, tá? Para quê? Gerar transparência. O assessor comprava um título lá, um tesouro pré-fixado a 10%. E o juro subiu pra caramba, como aconteceu agora. O que acontece com a marcação a mercado? Cara, o investidor está, de fato, perdendo dinheiro. Porque o mercado precificou ele a um preço menor. Na curva, ele vai ter a ilusão de que está rendendo linearmente. Só que ele só vai render linearmente se ele levar até o... Manda aqui, ó. Até o vencimento, tá? Então, vamos ver, ó. O administrador está fazendo aqui, ó. Possibilitando a transferência de riqueza entre os cotistas? Não, ele está justamente, ó, evitando. Fazendo com que o preço do título reflita o valor de aquisição? Não, é o valor de mercado, né? Fazendo com que a transferência de riqueza entre os cotistas seja impossibilitado, exatamente isso, e fazendo com que o preço do título reflita o seu valor de aquisição acrescido da taxa de juros do período, também não, né? Isso aqui é a marcação que a gente chama na curva. O que a gente quer aqui é a marcação a mercado. Então, resposta correta para a gente, letra C de cachorrinho. Vamos para a 39. 3274. Para os fundos de investimento de longo prazo, não são classificados como de ações, além do recolhimento. Para os fundos de investimento de longo prazo, não são classificados como ações, além do recolhimento semestral do Come Cotas, podemos afirmar no momento do resgate de cotas, tá? Ou seja, para os fundos de investimento não classificados como ações, ou seja, temos aqui fundos de renda fixa, temos o multimercado e temos o fundo cambial. Esses três caras aqui são sujeitos ao imposto de renda Come Cotas. O que é o Come Cotas? É uma antecipação. Antecipação do IR. E essa antecipação do imposto de renda é sempre, ó, se ligar, menor alíquota. Então, se é um fundo de curto prazo, será de 20%. E se é um de longo prazo, será de 15%. Ok? Essência aqui, básica que nós temos. Beleza? Dito isso, vamos às alternativas. Será recolhido 3,5% do PL? Cara, em lugar nenhum a gente fala de 3,5%, né? Serão isentos de imposto de renda quaisquer rendimentos auferidos com aplicação financeira? Não, né? Pelo contrário. Será aplicada a alíquota complementar variável, totalizando entre 15% e 22,5%. Serão devolvidos ao titular do fundo das cotas todos os valores recolhidos a título de Come Cotas. Não, né? É uma antecipação, tá? Então a gente vai cobrar 15% ou 20%. E a gente vai complementar. Basicamente, a gente está pegando a alíquota mínima, a menor alíquota, a gente está antecipando. Se eu paguei 15 de imposto de renda antecipado e eu tenho que pagar 22,5, essa diferença eu vou pagar lá no momento do resgate. Então, será aplicada uma alíquota complementar variável de 15 a 22,5 para complementar ali o valor que eu tenho a pagar do imposto, tá? Número 40. Nos fundos classificados como de curto prazo, o Come Cotas incidirá uma alíquota de imposto de renda de... Cara, essa aqui tá muito moleza, né? Se você está prestando um mínimo de atenção, eu acabei de dizer que no fundo de curto prazo, a alíquota será de... né? Letra A, aqui ó, letra A, 20%, beleza? Vamos para... uma pausa importante! Olha só, senhoras e senhores, interrompemos esta programação para... Sim, o meu time quis te dar um presente grátis, tá? Lembra que eu comecei essa live aqui falando que a gente precisa, eu como professor, preciso atender todos os tipos de pessoas, né? Então a gente tem lá PNL, né? O visual, o auditivo, o sinestésico, né? E tem pessoas muito visuais que gostam de aprender com
flashcards, tá? Então a gente preparou aqui de todo o módulo 1 para ver se vocês curtem a parada flashcards exclusivos, tá? E eles são de grátis, dado, é presente de começo de ano, tá? Você vai lá seguir a Top Invest, então Top Invest _oficial, vai lá seguir nosso perfil no Instagram, vai lá nos seguir, e você só envia uma mensagem, ó, escreve lá ó, flashcards, e automaticamente você receberá os nossos flashcards, beleza? É de grátis dado presentinho, beleza? Ó, retomando aqui a programação, vamos para a questão número 41. 3323. O fundo de investimento que apresenta maior liquidez é aquele que na ocasião do pedido de resgate, ou seja, né, no mercado financeiro a gente usa bastante os demais, né? D é D, hoje, o dia D é hoje, mais 0, mais 1, mais 2, mais 60, tá? Então, é o dia de hoje mais tantos dias. Qual que vai ser o mais líquido? É o D mais 0, né? Que é hoje, né? Então, o valor da cota em D mais 0 e crédito D mais 1, né? D mais 1, D mais 4 é pior, D mais 1, D mais 1 é pior e D0 e crédito online é o melhor, tá? Porque D0 e crédito online basicamente é apertou o botão, isso aqui voltou a virar dinheiro, money, bufunfa, os pilas, tá? Questão número 42, né? 39. Questão número 42. O investidor que teve perdas em um fundo de investimento poderá compensar o IR em... Gente, quando a gente fala aqui de compensar imposto de renda, a gente tem que lembrar sempre, né, daquela comparação, né? Como que a gente vai comparar uma calça? A gente vai comparar uma calça com outra calça. Como que a gente vai comparar bermuda com outra bermuda? Tênis com tênis. Não dá para comparar calça com bermuda. Não dá para comparar tênis com chinelo, tem que ser coisas iguais, tá? Então, quando a gente fala isso, na compensação de fundos de investimento, eles vão ter que ter tudo igual, ou seja, eles vão ter que ter o mesmo administrador e a mesma classe. Eu posso comparar um fundo da XP de renda variável com o fundo do BTG de renda fixa? Não, é um fundo da XP de renda fixa com o fundo da XP de renda fixa, um fundo do BTG de renda variável com o fundo do BTG de renda variável. É assim que a gente vai poder compensar as perdas. Então, calça com calça, bermuda com bermuda, chinelo com chinelo, tá? Então, vamos lá. O investidor que teve perdas em um fundo de investimento poderá compensar em fundos mesmo administrador, seja de curto ou longo prazo, fundo, qualquer tipo de fundo do mesmo administrador, a gente já sabe que não, fundos do mesmo administrador e mesma classificação da CVM, né? Fundo de qualquer administrador, e a alíquota também não, ó, tem que ser igual, né? A mesma coisa com a mesma coisa, tem que ser literalmente comparáveis, tá? Vamos para a questão número 43, tá? Questão 22.079, 22079. Em relação às categorias de cota em fundos de investimento que empregam estratégias de alavancagem, como é denominada a classe de cotas que permite que os investidores enfrentem perdas que excedem o valor do seu patrimônio investido sem a obrigatoriedade de realizar aportes e adicionais para cobrir as perdas, né? Lembra que eu falei aqui para vocês, não? É um fundo alavancado que investir R$100 e ele pode fazer perder esse fundo aqui, ó, 150, onde eu vou ficar com o resultado de menos 50. Desses menos 50, tem fundos de responsabilidade ilimitada. Eu vou precisar pegar os pilinhas do meu bolso e pagar o fundo para chegar no zero. E os fundos de responsabilidade limitada, ou seja, é limitado ao patrimônio já investido, né? Então, ele é um fundo alavancado com responsabilidade limitada. Alavancada, proteção contra o risco, não. Alavancado com responsabilidade ilimitada, não. Alavancado com capital protegido, não. É alavancada com responsabilidade limitada, ou seja, é limitada ao valor investido, né? Temos aqui a letra D de dadinho. Vamos para a 44. Questão com cabeçalho grandão, tá? Tô vendo se vocês estão respondendo aqui no chat. Ó, 22.092, questão novinha saindo do forno, tá? Tirada de prova. 75% de erros. Em uma situação que o administrador de um fundo de investimentos identifica que o patrimônio líquido de uma classe específica de cotas se encontra em valor negativo,
E considerado que a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor que eles subscrevem, ó, exatamente a questão anterior, qual das seguintes medidas deve ser adotado imediatamente? Gente, imagina o seguinte. Você trabalha num prédio comercial e soa o alarme de incêndio. O que você tem que fazer? Para tudo, larga tudo, não é para pegar nada de eletrônico, ó, pica a mula e sai correndo. Você vai lá para fora do prédio, ou seja, você sai do incêndio, e aí vai vir a brigadista e tal, você vai analisar. Lá fora do prédio, você vai ver se realmente está pegando fogo, se você vai chamar os bombeiros, se você já pode entrar de novo, se era só uma simulação de emergência, né? Então você sai, ou seja, para tudo e sai. Analisa. O que vai acontecer num fundo quando ele ficou negativo? Para tudo e sai, para analisar. Então, o que vai ser? Ó, vamos ver aqui, ó. Letra A. Convocar urgentemente uma Assembleia Geral de Cotistas. Cara, tá pegando fogo no prédio, você vai chamar todo mundo? Não, cara, sai fora, para! Para e vai lá fora ver. Né? Então, você não vai convocar todo mundo para aprovar um plano de ação. Esse plano de ação para resolver o patrimônio líquido negativo vai existir? Vai. De novo, lá fora do prédio, todo mundo a salvo, a gente vai ver o plano para resolver isso aqui, né? Solicitar a declaração judicial de insolvência de cotas. Cara, você vai declarar insolvência sem nem tentar resolver? Não, isso aqui é o último passo. Desenvolver e apresentar um plano detalhado visando a recuperação do valor do patrimônio líquido negativo, incluindo estratégia de investimento e alocação de ativos. Sim, você vai fazer isso aqui. Quando? Lá fora do prédio, ó. E letra D. Implementar medidas restritivas, como o fechamento da classe de cotas para resgates e a suspensão das amortizações de cotas, além de proibir novas subscrições. Ou seja, cara, o prédio está tocando alarme de incêndio. O que você vai fazer? Sai todo mundo do prédio, não entra mais ninguém, e lá fora, seguro, ou seja, um ambiente seguro, ninguém está entrando, ninguém mais está saindo do prédio, você vai fazer aí sim o quê? Você vai desenvolver um plano detalhado de recuperação. Se o plano detalhado for aprovado, se não for aprovado, aí lá na última consequência só está judicialmente a insolvência, tá? Então tem que ter um passo lógico, né? Primeiro você fica seguro para tomar as decisões corretas para o fundo. Chegando aqui na metade da live de hoje, questão 45, tá? 45, 45, 46. O regulamento de um fundo de investimento estabelece que, no mínimo, 80% da sua carteira seja direcionada para operações vinculadas à variação de taxa de juros doméstica, ou seja, a taxa Selic. Segundo a CVM, esse fundo deve ser classificado como... Gente, um fundo que investe 80% na taxa Selic. Que tipo de fundo é esse? Multimercado? Referenciado? Não, referenciado é 95%. É de curto prazo? Cara, falou que o prazo máximo da carteira é de 365 dias? Não, então não é curto prazo. Ele é simplesmente um fundo de renda ficha, porque ele está fichado na taxa básica de juros da economia. E tinha me esquecido desse slide aqui, ó. Porque esta live aqui é incrível, ó. Eu tô aqui na minha segunda-feira fazendo uma prova inteira ao vivo para você de graça, vários presentes aqui. E eu só te peço uma coisa, ó. Que você dê o like nessa live e comente. Comenta, porque é importante, não para mim, é para você. Tô te ajudando, caramba. Comenta aqui no vivo, comenta aqui no chat. Cara, eu nem me lembro das primeiras questões, fui fazendo aqui. Cara, comenta, ó, joia, gostei da live, muito bom, tá ajudando pra cá. Cara, comenta que isso aqui vai te ajudar o engajamento, né? Porque se você não fizer isso, é porque você não vai comer cara. Se você não vai comer cara, vamos precisar até aqui, né? Então, vamos lá. Ó, questão 46, tá? 79,15. Nos investimentos em ações e fundos de ações, é responsável pelo imposto de renda, respectivamente, ó. Fundos. Galera, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou pedir pro meu marketing botar o card aqui em algum lugar, tá? Técnicas de resolução de questões. Uma das técnicas é, cara, deu branco, pula. Aqui embaixo você pode fazer tipo de um asterisco lá na prova da Ambima para você voltar para essa questão depois. Por quê? Pode ser que lá na frente você lembre da resposta sem querer querendo, né? Porque quando a gente fala que nos fundos de investimento em ações,
e ações, quem é responsável pelo recolhimento do imposto de renda? Lembra que eu expliquei para você que se é a pessoa física, né? Os investimentos em ações, ó, pessoa física. Como é que a gente vai recolher? DARF. Fundos de ações, temos instituição financeira. Como que é? Retido. Então, como será? O próprio investidor e o administrador do fundo sucessivamente, né? Então, resposta pra gente, ó. Letter A, de acertei. Gostou, né? Que piada bosta, né? Nem eu mais acho engraçado nessa piada tão bagaceira, né? Cara, eu tava vendo esses dias, tem saindo os cabelos brancos aqui no cabelo, na barba, eu tô virando literalmente o tiozão do pavê, né? Ó, 47, patinete. Chegamos ao módulo 6 de Previdência Complementar. Um cliente possui 500 mil reais em VGBL. E ele gostaria de fazer uma transferência desse plano para o seu filho. Criatura de Deus, eu posso transferir o meu fundo para você? Então, ele vai ao banco e pergunta se ele pode fazer uma portabilidade para o filho. Isso seria possível? Não, a portabilidade não pode. Ó, pode ser feita? Não pode. Pode ser feita? Não pode. A portabilidade nesse caso só precisa ser feita? Não, cara, ó. Não podemos fazer portabilidade de uma pessoa para outra. Quando você faz a portabilidade do telefone, você vai fazer de novo, né? Lembra do exercício aqui que eu respondi para você? Que a gente vai comparar calça com calça, tênis com tênis, aqui é a mesma coisa, né? Quando você faz uma portabilidade de telefone, você é cliente da Claro, que é para Vivo. Se você tem um telefone fixo, ninguém mais tem essa porcaria hoje em dia. Se você tem um telefone fixo, você vai fazer de fixo para fixo. E se você tem um celular ou um móvel, de móvel para móvel. Se você tem internet a fibra, de internet de fibra para fibra. Ou seja, tem que ser coisas iguais. Você pode fazer uma portabilidade de um mesmo plano para um outro banco. Não de um CPF para outro CPF. Não pode transferir de mim para você ou de você para mim. Se fosse de vocês para mim, isso ia ser bom, né? Mas também não pode, tá? Então, a portabilidade não pode ser feita entre titularidades diferentes, tá? Só entre a mesma pessoa. 3556. A taxa de carregamento em um plano de previdência complementar aberto. Tá? A taxa de carregamento, né? Lembra que ela tem a taxa de administração, que é um percentual ao ano. E a gente tem a taxa de carregamento, que é um percentual fixo sobre o aporte, tá? Quando a gente fala de um percentual fixo sobre o aporte, ele pode ser cobrado na entrada, ele pode ser cobrado... Nossa, minha letra tá difícil, né? Uma canhota é... Dá um perdão pro canhoto, tá? Na entrada, na saída, né? Na saída aqui entende também a portabilidade, tá? É um percentual sobre o aporte, tá? Importante. E esse percentual, vamos ver, ó, não pode ser diminuído, uma vez definido o percentual. Não pode ser cobrado um resgate do plano, pode, já te falei. Pode ser resgatado pelo participante, um período após a carência. Não pode ser resgatado, tá? Ele pode não ser cobrado. O que acontece? Existem vários planos, principalmente os planos de entrada, de que se você ficar, por exemplo, de 0 a 12 meses, 5%. Se você ficar de 12 a 24 meses, é 4%. E vai indo sucessivamente até 0%, né? Ou seja, conforme maior o prazo, ou conforme maior o volume financeiro, eles vão diminuindo a tal da taxa de carregamento. Então, ela pode ser diminuída depois de definido o percentual. Só que ela vai ser diminuído conforme está em contrato. Não é, depois de um dia a administradora resolveu não te cobrar. Não. Quando você entra num fundo de previdência, tem lá todo um regulamento e com base nesse regulamento será exercido. Você tem que ver na entrada qual é o regulamento, que uma vez que você entrou, vai ter que cumprir. Beleza? Então, resposta aqui pra gente, letra D de dadinho. Beleza? 49. 28. Deixa eu tomar na água mesmo que acabou o café. Até porque 9 e pouco da noite ficar tomando café, depois o pai não dorme, né? Da ansiedade não sabe por quê. Ó. Nossa, cheguei a me afogar. Uma pessoa assalariada
que se aposentará em 12 anos e que faz declaração completa de ajuste anual, ou seja, é uma pessoa que está apta ao PGBL, decide contribuir com 25% da sua renda tributável para complementar a aposentadoria. Portanto, deveria ser orientado a aplicar em... Gente, olha só. Vamos relembrar aqui, isso aqui deve servir para alguma questão lá na frente, tá? A gente tem dois planos, o PGBL e o VGBL, tá? O PGBL, lembra aqui do PO, puta que pariu, porque ele tributa tudo. E aqui o VGBL, ó, ele vai tributar o rendimento. Qual que é a vantagem do PGBL? Que ele tem um negócio que a gente chama de diferimento fiscal. Até 12% da renda. E ele vai servir para quem faz, ó, declaração completa, apresenta imposto de renda e é contribuinte do INSS, tá? 3 características importantes, tá? Se o cara recebe 25, ele vai botar 12 nesse aqui e o resto, os outros 13%, ele vai botar num VGBL, tá? Então vamos ver, ó. Até 12% da sua renda tributável anual é em VGBL. Não, ele vai aproveitar o benefício no PGBL. 10% não nos serve, ó. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Então vai ser letra D, ó, até 12% da sua renda tributável anual em um PGBL e o restante em um VGBL, ambos com tabela regressiva. Por quê? Gente, não preciso nem analisar a tabela aqui, porque as outras alternativas a gente tem o percentual errado, né? Mas mesmo assim, ó, uma pessoa assalariada que vai se aposentar em 12 anos, a tabela regressiva chegará em 10%. Frente a uma progressiva que é de 15%, é mais vantajoso, tá? Questão número 50, number 50 aqui, ó. Um executivo do setor financeiro tem 3 filhos em idade escolar, então são pititininhos, né? Como dependentes, ele quer contribuir com a aposentadoria com 5% da sua renda bruta anual no máximo. Ele faz a declaração completa de ajuste anual para fins de imposto de renda. Qual produto você recomendaria para ele, tá? Quando a gente faz um executivo do setor financeiro, poxa, ele é um cara assalariado. Se ele é assalariado, então ele recolhe com o INSS. Executivo, a gente já começa a acreditar que ele tem um alto salário, né? E vai até 5%. Então, o que a gente quer para esse cara? A gente quer um PGBL, né? Então, VGBL não, né? Poxa, aí a gente está falando de PGBL com tabela regressiva ou progressiva? Gente, a progressiva, ela vai de 15% a 27,5%. Se for no resgate, é de 15%. A regressiva, ela começa até 2 anos. Até 2 anos, de 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, ó, 35, 30, 25, 20, 15 e mais 10 anos, a gente está falando em 10%, tá? Como aqui a gente está falando de idade escolar, poxa, por mais que ele tenha ali 15 anos, né, e ele está pensando aqui na aposentadoria, poxa, se ele tem um filho de 15 anos, ele vai ter uns, cara, no máximo 40 anos, 45, ele vai se aposentar quanto? Com 55, 60, 65, 70? Então são mais de 10 anos. Então a gente leva a crer que é uma tabela regressiva. Então resposta aqui para a gente, letra B de bolinha, tá? Vamos para a questão número 51, tá? Um indivíduo que faz a declaração completa de R, ó. Aqui a gente já abriu, ó, o PGBL para nós, né? Tem um salário anual de R$100.000. Não, esse cara que ganha R$8.000 por mês. Caso esse indivíduo contribua para um PGBL, até quanto poderá deduzir da base de cálculo do imposto de renda? Qual que é o limite? 12%.
Quanto é 12% de 100 mil? Na minha escola é, letra D, 12 mil reais. Ok? Vamos para a 52. 52 diz o seguinte, ó. É uma característica de um PGBL. Permite que, no resgate, a tributação incida somente sobre os ganhos e não sobre o resgate total. Essa aqui é uma característica do VGBL e não do PGBL. Repassa integralmente para participantes os rendimentos líquidos obtidos no fundo que os recursos foram aplicados. Nenhum vai fazer isso, porque vai ter um imposto, taxa de administração. Oferece garantia mínima de rentabilidade? Não! No Brasil, disse que a garantia sou eu. Cada vez mais as minhas aulas todas têm piadas com os argentinos, eu vou ter que refazer, porque a piada virou nós, né? Tem vídeo dos argentinos em Florianópolis dizendo: olha como é barato comprar Lacoste aqui, olha como é barato comprar copo da Stanley, né? É a vida, né? Letra D, foi o que sobrou para nós. É permitida a dedução das contribuições da base de cálculo do imposto de renda, desde que não ultrapassem 12% da renda total anual do investidor, e tá corretinho, né? A gente pode usar até a base das que eu expliquei anteriormente. E aí chegamos aqui ao módulo 7, né? Gestão de riscos da carteira, né? A primeira questão diz o seguinte, ó, a diversificação permite, né? Para falar de diversificação, a gente lembra de um titio, o titio Markowitz, né? Ele fala o seguinte, né? Que tem uma diversificação ótima, né? Então a gente pode traçar uma linha aqui, ó, que a gente vai ter um cara chamado de risco não diversificável. São riscos que não importa o que a gente faça, não tem como diversificar. Por exemplo, uma terceira guerra mundial, uma guerra econômica entre China e Estados Unidos, a gente vai ser prejudicado ou não, né? Uma guerra mundial, vamos explodir todo o planeta, o lugar mais seguro para se estar é na América Latina. Poxa, caiu o cabo da internet mundial, vai prejudicar todo mundo, né? São riscos não diversificáveis. E quando a gente fala dos ativos, a gente vai poder diversificar, diminuindo o risco, né? A gente tem um número mágico aqui que é de mais ou menos 12 ativos por classe, né? Então isso aqui que fala a teoria de Markowitz. Para que serve isso aqui? Diminuir o risco, ó, presta atenção, diminuir o risco e aumentar a possibilidade de retorno, né? É a teoria moderna de portfólio. Isso aqui é uma das bases dessa teoria moderna de portfólio, beleza? Vamos lá. A eliminação do risco sistemático, né? Ou seja, não, a gente não vai eliminar o risco não diversificável. Então isso aqui está errado, né? A obtenção de menores riscos e maiores retornos. Gente, o objetivo da diversificação é diminuir o risco, mas não vai garantir maiores retornos, né? É a obtenção de carteiras com melhor relação de risco e retorno, né? Justamente para que não corra um risco desnecessário. Mas a obtenção de maiores retornos é quase que uma consequência de não correr riscos desnecessários. Então, resposta para a gente aqui, a letra C de cachorro. Cachorro, tá? 3878, tá? Dois fundos A e B têm índice Sharpe. Gente, a gente tem aqui basicamente três índices, tá? A gente tem o índice de Trainer. Opa, não é Trainer, né? É Trainer, se escreve Trainer. A gente tem o índice Sharpe e tem mais um índice aqui que me falhou a memória, tá? Enfim, qual que é o racional desses três índices aqui dentro da CPA20, tá? Lembrando que esse aqui é um simulado da CPA20, tá? Todos esses três índices vão medir uma relação de risco barra retorno. Ou seja, quanto maior, melhor. Ou seja, a gente está buscando ter mais retorno com menos risco. Show? Essa aqui é a lógica. Então, dois fundos A e B têm índice Sharpe, respectivamente, -1 e -1,5. Segundo esse índice, você escolheria... Caramba! Nenhum! Porque, gente, eu estou arriscando mais do que eu posso ganhar. Tipo, você é louco. Você vai arriscar R$10. Quanto é que você pode ganhar? R$9,50. Você vai fazer um negócio desse? Não, não vai. Né? Então,
O fundo A, o fundo B, menorzinho padrão não tem nada a ver, nem fase V padrão. Não se pode comparar índices Sharp negativo, porque esses caras aqui não são vantajosos de se investir, tá? Então, fuera! Número 55. O risco está presente em tudo. Tudo tem risco. Gente, a poupança, que é o investimento mais seguro do Brasil que pregam por aí, que cada vez mais as pessoas estão conscientes saindo da poupança, tem risco. O único investimento no Brasil que foi confiscado foi a poupança. E quando a gente fala de risco, né, eu começo a viajar aqui, mas existe uma aleatoriedade. Eu posso atravessar a rua e ser atropelado. Posso ou não posso? Posso. Quantas pessoas são atropeladas todos os dias? Tudo tem risco. O risco é basicamente acontecer alguma coisa com resultado diferente do esperado. Vocês sabiam, por exemplo, estatística pura, tá? Que é mais provável, ou seja, tem mais chances, estatisticamente falando, de você ser atingido por um raio 2 vezes. Cara, não é uma vez. Um raio pode te atingir 2 vezes, tem mais chances de o raio te atingir uma vez, você sobreviver, o raio te atingir de novo e você sobreviver, porque você ganha na Mega Sena. Então é estatística. E aí, estatisticamente falando, tudo tem risco. Então o risco está presente somente nos ativos de renda variável? Não, renda fixa também tem risco. Risco de crédito, risco de mercado, risco da variação da taxa de juros, risco país, né? Em todos os ativos, em maior ou menor grau, sim. Ativos de baixa liquidez, não. Com alta liquidez também tem. Exclusivamente no longo prazo, também não, tá? Tá presente aqui, basicamente, em tudo. Tá? 56. Vamos lá. Um dos atrativos da diversificação é minimizar o potencial de retorno? Não, a gente quer maximizar, né? Diminuir o prazo médio dos títulos? Não necessariamente, né? Aumentar o prazo médio dos títulos? Também não, né? Aumentar o potencial de retorno, né? A diversificação não tem como principal objetivo maximizar o retorno. Mas lembra que eu falei para vocês agora há pouquinho? A partir do momento em que a gente entende qual que é a melhor relação de risco e retorno, a gente vai ter uma carteira mais sólida. Se eu não perder, é mais fácil de ganhar, né? Tem uma frase muito importante de que Warren Buffett, né? O mais importante é nunca perder dinheiro. Né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas se você perde 10%, para você voltar a estacar zero, você tem que ganhar 11,10%. Então, todo o dinheiro que você perde recuperar é muito mais difícil. Difícil, né? Como diria o Bar, você ganha 1 milhão de dividendos por dia, tá? 57. Uma carteira de ativos que apresenta mais oscilação do que carteira de mercado terá um beta, tá? O que é o beta? O beta é uma variável estatística para medir a variação da carteira, tá? Então, o beta é basicamente a variação da carteira em relação ao mercado, tá? Então, como que a gente vai saber se tem mais ou menos? Se ela tiver um beta igual a 0, a gente vai saber que a variação dela é igual ao do mercado. Então, se o mercado sobe 1, carteira tende a subir 1. Tá? Não é exatamente assim, mas para termos de conceito é assim, tá? Menor que 1, ela vai variar menos, né? Maior que 1 seria uma utopia, tá? Quando ela tem um beta maior do que 1, ela vai variar mais do que o mercado, tá? 58, chegando aqui no finalzinho da nossa live, tá? 58, tá? A rentabilidade de um investimento é caracterizada, 2 pontos letra A, pela variação no preço dos ativos menos as taxas de despesas. Beleza, faz sentido, né? Se comprei por 10, vendi por 15, tirei as taxas, né? Pela quantidade de aplicações, menos os resgates, cara, não tem a ver com os resgates, tá? Porque se eu aplico 100, resgato 80, sobra 20 lá, o importante é o quanto custa, tá? Pelo patrimônio do fundo descontado as taxas de despesas, não é o patrimônio, tá? É o quanto resgata, tá? É o quanto rende, né? E pelos aportes realizados, menos as taxas de despesas também não, tá? Gente, olha só, tem 72% de erros nessa questão. Deixa eu aprofundar a lógica disso aqui, tá? Imagina a seguinte situação, né? Se eu vou lá e aplico R$100, ok? E aí tem um resgate
resgate de R$80. Isso aqui representa lucro? Isso aqui representa rentabilidade? Não. Isso aqui é basicamente um fluxo financeiro, tá? E não é o patrimônio descontado, não é os aportes realizados menos as taxas e despesas, tá? Imagina o seguinte, quando você coloca o teu dinheirinho no fundo, você colocou lá R$100, né? Nos fundos existe um negócio, né? A gente chama de cotização. A cotização, basicamente, é todo o patrimônio líquido do fundo dividido pelos ativos, ou seja, então vai ter uma carteira enorme de investimentos, vai ter ações, renda fixa, debêntures, um monte de coisa, né? E a gente vai chegar que a cota vai valer, por exemplo, sei lá, R$1,12. Quando você aplica R$100, você compra X cotas. Então, o que vai te dar rentabilidade é a variação percentual no preço da cota, ou seja, a variação percentual nos ativos. Não importa quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai, é só um fluxo de caixa. O que importa é a variação no preço dos ativos, tá? É isso aqui que vai importar para a gente, tá? Questão 59 diz o seguinte, tá? 2 investimentos estão disponíveis para aplicação conforme abaixo. Um título A, AAA, e um título B, BBB, né? O título A em relação ao título B. Gente, para isso, nós temos que voltar lá com a tabela de rating, né? Como que é o rating? É a seguinte forma, ó. A melhor nota de todos é o AAA, então ele é A. A gente tem o A. É até engraçado a fonética, tá? Ó, vem comigo, ó. A. BBB, BBB, CCC. Essa é a lógica do rating. Então, esse aqui, ó, é o melhor rating de todos. Quanto melhor o rating, ou seja, quanto menor o risco de crédito, você vai emprestar dinheiro para o governo federal. Tem uma nota de crédito boa, porque no Brasil, o Banco Central vai lá e imprime mais dinheiro para te pagar. Então, é melhor. Então, o retorno é menor. É o menor retorno possível. Se a gente for olhar aqui num título BBB, a nota dele é pior em relação ao AAA. Então, o retorno será maior. Beleza? Essa é a lógica. Então, o título A em relação ao título B tem que ter um retorno menor, porque ele é mais seguro, né? Então, é mais arriscado? Não, é menos arriscado. E por isso, deve apresentar rentabilidade menor. Resposta pra gente, a letra B de bolinha. E finalizando nossa prova ao vivo CPA20 aqui, ó. Questão 60, 3742 diz o seguinte, ó. Quando um investidor faz o seu investimento por um prazo mais longo, ou seja, eu estou investindo lá na NTNB 2045. Ou seja, eu estou abrindo mão da liquidez. Gente, quando eu abro mão da liquidez, eu quero mais retorno. É sempre um chamado de trade-off no mercado financeiro, tá? Se eu estou pegando um negócio para mais longo prazo, imagina o seguinte, eu vou emprestar dinheiro para o governo para ele me pagar daqui a 3 meses. Poxa, daqui a 3 meses eu sei que provavelmente continuará o mesmo presidente, provavelmente continuará o mesmo ministro da Fazenda, provavelmente continuará a mesma política econômica, provavelmente não vai explodir uma terceira guerra mundial. Se eu estou pensando em 2045, que é o ano que eu vou me aposentar, tem 2025, faltam 20 anos. Gente, o plano real tem 30 anos. O que vai acontecer em 20 anos? Cara, vai ter, sei lá, a terceira guerra mundial? Vai ser o fim da hegemonia dos Estados Unidos, vai virar todo mundo chinês? Sei lá, os muçulmanos vão dominar o mundo porque os muçulmanos têm muitos filhos e todas as outras nações do mundo, as outras etnias do mundo não querem mais ter filho? Não sei, cara, 20 anos é muito tempo. Não tem como prever. Olha o que era os anos 2000, cara. Olha o que a gente está agora. Né? Então, quanto maior o prazo, maior o risco. Então, quanto maior o risco, quer mais dinheiro, mais rentabilidade, né? Então, vamos ver, ó. Ele tem maior liquidez? Não, tem menor liquidez. Ele tem sempre mais disposição para aplicar em mercados mais arriscados?
Não sempre, tá? Eu vou exigir um maior retorno, mas não mercados mais arriscados necessariamente, tá? Ele tem garantido um retorno maior, não existe garantia de nada, né? Ele requer, ou seja, eu vou querer uma taxa de retorno maior, mas, como eu já dizia minha mamãezinha, a gente não tem tudo o que a gente quer, né? Então, fechamos aqui a prova completa da CPA20 e não esquece de dar o like aqui, né? Ajuda o pai, ajuda vocês também e 7 dias de grátis dado, liberado para vocês aqui, ó. Link na descrição, a galera vai mandar aqui no chat também. E se você viu essa live, não deixa de comentar, é importante para o seu desempenho. E não deixe de me seguir lá no Instagram também, né? Aproveita que meu perfil é pequeno, eu posso responder todo mundo. Beleza, galerinha? Beijo, abraço, bom estudos a todos, até a próxima e tchau!